Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Estou na sequência aqui com os nossos algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Machine Learning. Agora a gente vai dar uma olhada num algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então é importante a gente entender uma coisa. Os algoritmos, né? Os algoritmos, eles se dividem, né, os algoritmos de aprendizagem de máquina em algoritmos supervisionados, que foram os algoritmos que a gente viu até agora. Algoritmos de regressão, em classificação, eles estão dentro dessa categoria, né, de algoritmos supervisionados, de modelos supervisionados. Qual é a diferença, né? E a gente tem uma categoria de não supervisionados que o K-means é um desses algoritmos. A grande diferença, né, entre falar em algoritmos, inclusive a gente comentou sobre isso na disciplina anterior, os algoritmos supervisionados são aqueles algoritmos que, durante o processo de treinamento, eu informo os dados históricos e digo para ele, ó, essa aqui é a minha entrada, ou seja, as minhas variáveis preditoras, e ao mesmo tempo, durante o treinamento, eu informo, ó, e essas aqui são as minhas classes, não é? Ou, no caso de um modelo de regressão, eu digo, olha, essas são as minhas variáveis preditoras, e esse aqui é o valor, né, que você deve associar a essas variáveis preditoras, ou seja, é supervisionado porque eu informo os dados de entrada, que são as variáveis preditoras, e ao mesmo tempo, durante o processo de treinamento, né, eu informo também a saída que eu desejo, a saída correta. E isso é um algoritmo supervisionado. Quando eu tenho um algoritmo não supervisionado, eu tenho um algoritmo que não tem os dados de saída, na verdade, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de dados, né? Né? Que não tem rótulos, ou seja, não tem classes. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo, ó, é usado quando temos dados sem rótulos, ou seja, dados sem definição de categorias ou grupos, ou seja, eu tenho um conjunto de dados, só que eu não sei quais são as categorias desses dados, né? E aí, o que eu quero? Eu quero justamente que esse algoritmo possa agrupar, né? Encontrar grupos para, digamos assim, categorizar esses dados. Ou seja, o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai formar um conjunto de dados para o algoritmo, né? Sem agora aqui nos preocuparmos com a questão de se a classe é A, B, C, se o valor de saída, sei lá, o valor de venda de um imóvel é X, Y, Z, não é isso que a gente quer agora. O que a gente quer é informar um conjunto de dados, né, sem qualquer informação de saída, e que o algoritmo seja capaz de encontrar semelhanças entre grupos diferentes de dados, e que ele consiga fazer o que a gente chama de agrupamento ou clusterização. Por que clusterização? Porque esses grupos aqui que a gente está vendo, né? Eu tenho deixa eu pegar aqui para ficar mais. Eu tenho esses grupos formados, por exemplo, aqui, e cada grupo desse é chamado de cluster, né? O grupo. E por que esses dados estão agrupados, né, dessa forma, digamos assim, aqui um exemplo? É como se eu tivesse passado esse conjunto inteiro de dados para o algoritmo, e à medida que o algoritmo ele é executado, ele vai separando conjuntos de dados, né, os subconjuntos de dados que são mais semelhantes, ou seja, que tem características mais semelhantes. Então, imagina que você tivesse passado, imagina que cada data point desse aqui, né, cada ponto de dados desse aqui, vamos supor aqui, estivesse representando uma imagem. Então, eu passei lá, eu tenho um conjunto de dados de imagens, né, e elas não estão categorizadas de forma alguma. E eu coloquei essas imagens, vamos imaginar, cerca de 1000 imagens, e eu pedi para o algoritmo clusterizar, ou seja, criar grupos dessas imagens. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai criar grupos onde ele tenha semelhanças, né? Ele vai encontrar dados semelhantes entre determinadas imagens e ele vai formar um grupo. Quando ele encontrar, por exemplo, poxa, mas essas imagens aqui, elas não são semelhantes àquele primeiro grupo, então isso é um segundo grupo. E aí ele vai fazer isso, então isso aqui é um terceiro grupo. Então ele vai criar grupos
de conjuntos, de subconjuntos de dados que sejam mais semelhantes. Então, por exemplo, isso aqui é muito utilizado para você fazer, por exemplo, segmentação de clientes. Então, imagina que você tenha uma loja, um supermercado, enfim, e você quer aplicar um algoritmo de clusterização, né? Que a gente chama, inclusive, também de análise de grupos, para fazer uma segmentação de clientes. Então, o que você quer? Você tem lá um conjunto de dados, onde você tem, por exemplo, todos os dados dos seus clientes, dados pessoais, inclusive, sei lá, você tem a idade da pessoa, você tem o endereço da pessoa, você tem o e-mail da pessoa, você tem algumas informações sobre documentos da pessoa, enfim, mas também você tem informações sobre as transações de compra dessa pessoa. Então, imagina um supermercado. Então, toda vez que a pessoa vai ao supermercado, quando ela passa no caixa, você armazena, por exemplo, todos os produtos que ela comprou. Então, toda vez que ela vai ao supermercado, você armazena os produtos. Então, que produto ela comprou, que dia que ela comprou, a quantidade de produtos, né? Enfim. Então, você está sempre armazenando essas transações de compra desses clientes. E aí, em determinado momento, você fala, puxa, agora eu queria fazer uma análise de agrupamento, eu queria dividir, eu quero segmentar os meus clientes, eu quero criar clusters, né, dos meus clientes. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar encontrar semelhanças nessas transações de compras, e quando ele encontrar semelhanças em transações de compras de clientes diferentes, ele vai agrupá-los num grupo. Então, ele vai dizer, olha, você tem um grupo aqui, por exemplo, que normalmente vem ao supermercado nos finais de semana, e normalmente eles compram um determinado tipo de produto. Você tem um outro grupo ali de clientes, que esses clientes eles vêm praticamente todos os dias no supermercado, fazem transações pequenas, né, em termos financeiros, mas vêm todos os dias e compram um determinado tipo de produto. Você tem aqui um grupo de clientes que eventualmente aparece aqui no supermercado, ou seja, ele aparece aqui uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando grupos de clientes com características semelhantes. E isso é importante por quê? Porque agora, por exemplo, né, eu posso acionar o meu departamento de marketing, por exemplo, do supermercado, para fazer campanhas direcionadas para cada grupo, né? Ou seja, eu vou começar a atingir ou tentar vender produtos para determinados grupos de clientes. Eu conheço melhor agora o perfil dos meus clientes. E como é que eu faço isso? Eu não consigo fazer isso com um algoritmo de classificação, porque esses clientes não estão classificados. Se ele é do tipo A, B ou C, não tem essa classificação. Isso não é uma análise de regressão, eu não estou tentando prever aqui quanto é que o cliente vai gastar na próxima compra dele. Mas eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando fazer uma segmentação e criar grupos com perfis semelhantes. Grupos, né, com perfis diferentes, mas que contenham clientes com perfis semelhantes. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Isso é um exemplo. Agora, você pode pensar numa série de outros problemas reais onde você poderia aplicar esse tipo de algoritmo. Então, o algoritmo que a gente vai ver é o K-means, né? Ele vai fazer exatamente isso que a gente está olhando aqui, né? Então, imagina que aqui eu coloquei só X e Y como exemplo, mas aqui, nesse outro gráfico, eu tenho idade e renda. Então, você imagina que agora aqui, pela idade e renda, eu consegui... Então, esse cluster, né, esse grupo aqui da esquerda, ele contém, por exemplo, os clientes que têm menos idade aqui, porque se a gente olhar, né, são as idades menores, porém, a renda, ela vai desde uma renda menor, né, aqui, pegando no eixo Y, até em rendas maiores. Então, eu tenho um perfil aqui, ou seja, pessoas novas, né, mas com rendas com uma amplitude muito grande, ou seja, valor alto e valor baixo. E tem um outro grupo que tem uma idade maior, né, porque esse aqui é o X, né, o EX, uma idade maior e que também não tem essa amplitude toda em relação ao valor da renda máxima e renda mínima aqui. Ou seja, na verdade, o algoritmo ele não vai fazer a análise do grupo para você. Ele vai clusterizar, ou seja, ele vai criar grupos de clientes, né, para você. Agora, a análise, depois, para você verificar, olha, poxa, aqui eu tenho esse perfil, aqui eu tenho outro perfil, ele vai entregar isso para você porque ele vai agrupar os clientes. Mas a análise disso, isso cabe à área de negócio fazer essa análise, né?
E isso é interessante, porque eu posso criar, sei lá, eu vou segmentar os clientes em 2 grupos, depois eu posso pensar em 3 grupos ou em 4 grupos, e vou vendo como é que esses grupos estão sendo formados e vou analisando as características do grupo. Tá? Então, esse é o grande objetivo de você trabalhar com esse algoritmo de clusterização, né? Esse, especificamente o algoritmo K-means. Bom, algumas aplicações, né? Segmentação por comportamento, a gente acabou, comportamento de compra, por exemplo, então a gente falou na história de compras, os interesses, né? Então, eu posso clusterizar os clientes numa rede social por interesses, né? As pessoas, sei lá, elas assinam determinados grupos, né? Determinados canais, elas participam de determinados canais, então eu vou clusterizar, criar grupos de pessoas que têm os mesmos interesses, né? Criação de perfis, como a gente falou, eu vou criar perfis dos meus clientes. E aí eu posso até, aqui ele está falando em categorização de vendas, porque quando eu consigo criar grupos de produtos ou transações, eu posso criar categorias a partir desses grupos que foram criados, né? E aí eu tenho, inclusive, detecção de anomalias, porque eu posso criar grupos e, eventualmente, eu tenho um determinado grupo que ele foge bastante dos demais. E aí você pode estar detectando uma anomalia. Agrupamento de imagens, categorização de medidas de sensores. Eu posso principalmente utilizar sensores aí, falando em IoT, né? Internet das coisas, coletar informações de sensores e categorizar essas medidas, por exemplo. Há uma infinidade de problemas que você pode atacar, abordar usando a ideia de clusterização. E o algoritmo, ele é muito simples, né? Aliás, o nome dele está dizendo, né? K-means, means de médias, né? Então, o K aqui, o meu K, ele é uma variável nesse caso. E esse K é a quantidade, o K-means, ele vai pedir para que você forneça a quantidade de clusters, ou seja, a quantidade de grupos que você quer formar. Então, você vai dizer qual é a quantidade de grupos, ele vai lá e vai dividir o teu conjunto de dados de acordo com aquela quantidade que você pediu. Então, como é que funciona esse algoritmo? 5 linhas aqui. A gente entende isso aqui e aí depois a gente passa para a implementação usando o Python, né, o scikit-learn. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar esse valor do K, meu usuário. Então, eu vou dizer, olha, para esse meu conjunto de dados, eu quero que você clusterize, né, eu crie grupos, e eu vou passar o valor do K igual a 4. Então, vamos dizer que o K é igual a 4. O que vai acontecer? O algoritmo ele vai selecionar 4, né, K pontos, como centroides iniciais. O que são esses centroides iniciais? Ele vai criar como se fosse 4 centros, né, 4 centros dos meus 4 grupos. Como é que ele vai selecionar isso? Normalmente ele faz isso aleatoriamente, ou seja, ele vai lá no meu conjunto de dados e aleatoriamente pega 4. Então imagina que a gente estivesse falando de clientes agora aqui, né? Do perfil de compra. Então eu tenho lá dentro do meu conjunto de dados, né? Lá na minha tabela, lá no meu banco de dados, né? Eu tenho lá as transações de compra. Então ele vai pegar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar selecionar randomicamente 4 transações de compra. Aleatório, 4. E ele vai especificar para mim, dizendo o seguinte, ó, selecionei 4 transações de compra, né, que tem lá o dia da compra, o valor da compra, quais os produtos foram comprados, enfim, e vai criar 4 centros. É como se ele dissesse, bom, no primeiro momento eu não tenho qualquer referência, então eu vou ter que criar 4 referências. E o que vai acontecer agora? Ele vai criar 4 grupos diferentes. E o que vai acontecer? Agora ele vai entrar num laço. Daí você vai falar, puxa, mas assim do nada? Sim, porque agora que ele vai, à medida que ele vai executando esse laço aqui, da linha 2 à linha 5, é que ele vai acomodando, vamos dizer assim, e associando o resto do meu conjunto de dados a esses 4 centroides. Os centroides vão mudar? Sim, eventualmente vão mudar, porque no início ele teve que gerar uma referência inicial. Depois essas referências podem ir mudando. Então, o que aconteceu nesse momento? Ele começa a repetir. Então, ele entrou no laço. Então, forme K grupos, 4, atribuindo cada ponto ao seu centroide mais próximo. Então, o que ele vai fazer agora? É como se ele olhasse para o meu conjunto de dados, ele começa a ler todo o meu banco, linha a linha. E aí ele vai dizendo, tá, essa linha aqui é mais parecido
com o grupo 1, grupo 2, 3 e 4. Lembrando que isso foi gerado aleatório. Daí ele fala, poxa, essa linha aqui é mais parecida com o grupo 2. Então, eu tenho que associar ao grupo 2. A terceira linha, o grupo 2 também. E a linha 4, com o grupo 1. E ele vai fazendo isso. Então, ele vai ler o meu dataset inteiro, o meu conjunto de dados, e vai associar a grupos. Como que ele vai fazer isso? A gente já vai chegar lá. Mas eu quero que vocês entendam primeiro a ideia, né? O mecanismo de funcionamento. Então, ele vai lendo as linhas e associando aos grupos. Beleza. Depois que ele fizer isso aí, ele vai recalcular o centroide de cada grupo. Então, porque no início foi os centroides aleatórios, né? Eram as minhas referências aleatórias. Eu preciso recalcular agora para fazer o quê? Para melhorar o centro desses grupos. Por que eu quero? Eu quero chamar os dados para o centro do grupo. Aí eu vou recalcular o centroide. Os centroides mudaram? Eu vou checar. Se houve uma mudança, e vai haver na primeira vez, por quê? Porque foram gerados aleatórios, houve mudança. Eu vou repetir, vou formar o 4 grupos atribuídos de novo. Por quê? Porque quando eu mexo agora no centroide, eventualmente uma linha, uma informação que foi para o primeiro grupo na primeira vez, agora de repente já falei, cara, mas agora ele está mais parecido com o grupo 2. Então eu posso ir mudando. Notem que à medida que o algoritmo vai rodando, os elementos que pertenciam ao grupo 1, eles podem, um ou outro pode vir para o grupo 2, o que estava no 2 vai para o 3. Quando que isso para? Quando eu recalcular o centroide e eles não mudarem mais. Porque agora eles estão colocados e prontos. E aí o algoritmo termina. Esse é o critério de parada. Quando eu recalcular o centroide, eles não terminam mais. A gente vai ver exemplos disso aqui para ficar mais claro para vocês. Tá? Beleza, então esse é o critério de parada. Então, o que a gente vai ver? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coisa bem legal, que é um exemplo, onde você tem, né, então, pegando aqui a questão dos centroides. Então, imagina que você tem, esse é o meu grupo inicial, conjunto de dados, eles não estão categorizados, não há nenhuma categoria. Eu pedi, olha, eu quero criar 2 grupos aqui. Então, o que vai acontecer? Então, aqui ele está dando uma ideia, aleatoriamente ele criou 2 centroides, 2 centros, um centro da classe vermelhinha e o centro da classe azul. O que vai acontecer agora? Agora eu preciso verificar quais desses pontos estão mais perto do vermelho e quais desses pontos estão mais perto do azul. Então, na verdade, eu vou utilizar uma métrica de distância, que a gente vai ver na sequência, para calcular isso. Então, eu vou verificar o seguinte, vem cá, quais desses pontos verdinhos estão mais próximos do vermelho e quais do azul? Então, ele calculou aqui para mim, na figura C. Então, ele notou, então, que eu tenho esses pontos agora que estão em vermelhos, eles estão mais perto do centroide, ou seja, do centro vermelho. E esses pontos aqui, eles estão mais próximos do azul. Nesse momento é aquela minha primeira passada lá no algoritmo, a primeira vez que eu faço o laço. Então, na primeira vez, o que eu fiz? Eu gerei automaticamente 2 centroides, né, randomicamente, aleatoriamente, e aí fiz a primeira passada associando cada elemento, né, ao seu respectivo grupo, ou seja, o que estava mais próximo. E aí, no final, o que eu fiz? Eu recalculei os centroides. E quando eu recalculo os centroides, olha o que aconteceu com a posição do X vermelho e do azul. Eles se deslocaram. Eles vieram mais para o meio do vermelho e mais para o meio do azul. Bom, Max, como é que a gente vai recalcular isso? K-means, K-médias. A gente vai usar uma média aritmética simples. Poxa, o algoritmo é bem simples, né? Eu vou usar uma média aritmética para calcular os centroides. Agora eles se posicionaram mais no meio. E aí o que eu faço? Recalculo a proximidade dos pontos em relação às duas cruzinhas, vermelhinho e X. Notem o seguinte, olha o que vai acontecer agora. Eu estou aqui no D, na figura D. O X vermelho ele foi deslocado aqui para baixo. O que vai acontecer com esses 2 pontos aqui azuis? Ó? Na hora que eu mandar recalcular, eles vão entrar como grupo vermelho. E esses caras todos, azuis aqui, ó, que estavam vermelho, vão virar azul. Olha só o que aconteceu aqui. Porque agora eles já estão mais próximos. Então, o que aconteceu com esse grupinho aqui, ó? Vou até pegar aqui para a gente visualizar melhor. Olha para esse grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui que estava associado ao centroide vermelho, porque aqui em cima eles estavam mais próximos, né? Eles estavam mais próximos do vermelho, né? Ou seja, eles estavam mais próximos desse ponto. A hora que eu trouxe, recalculei os centroides, o que aconteceu? Esses vermelhos que estão aqui, né? Esses vermelhos que estão aqui,
Agora, quando eu recalculo novamente, olha o que aconteceu aqui. Eles passaram a fazer parte do grupo azul. É aquilo que eu falava. Durante a execução do algoritmo, esses pontos eles podem mudar de grupos, porque eu vou recalculando o centroide e reposicionando esses caras. E agora aquele mesmo grupo estava ali, estão mais próximos do azul. Quando eu for recalcular o centroide de novo, eles não vão mudar de posição, né? Ou vão mudar, só que não vai haver troca nenhuma de grupo. E aí é o critério de parada do meu algoritmo. Esse é o funcionamento do que eu tenho aqui na hora que a gente está executando. Vamos ver um exemplo? Então, um exemplo com dados aqui reais para ficar mais claro, né, para a gente entender melhor. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho um conjunto de dados, que tenho aqui, eu tenho 7 linhas no conjunto de dados e tenho um atributo 1, atributo 2. Vem ao caso agora o que são esses atributos, né? Não é importante, o importante agora é a gente entender como o algoritmo funciona. Então, o que vai acontecer? O meu K é igual a 2. Então, eu estou dizendo que eu quero criar 2 grupos. E eu vou usar, para medir essa distância entre os pontos em relação ao centro, a distância euclidiana. A distância euclidiana é muito utilizada na computação de modo geral como uma medida de distância, né? Ela é muito utilizada. A gente vai usar a distância euclidiana, a gente vai ver aí na frente como calcular a distância euclidiana. Inclusive, a gente já falou sobre isso em algum conteúdo que eu mostrei para vocês. A gente falou sobre a distância euclidiana. Na verdade, nós falamos da distância euclidiana quando nós falamos sobre o KNN, que era o K-nearest neighbor, né? Como é que eu calculava, a ideia mesmo, como é que eu calculava lá no KNN os vizinhos mais próximos. O que seriam os vizinhos mais próximos? Aqueles que estão mais próximos de um determinado conjunto, de uma determinada posição, numa determinado conjunto de dados, né? Eu tenho uma observação nova, eu preciso classificá-la lá no KNN, e aí eu vou verificar se ela está mais próxima de quem no meu dataset. A gente usava distância euclidiana. Vamos usar distância euclidiana de novo. Então, vamos lá, o que o algoritmo vai fazer? Eu tenho K, então ele vai sortear, né, ele vai aleatoriamente pegar 2 centroides. Então, vamos imaginar aqui que ele pegou a linha 1, da minha tabela, como centroide 1, e a linha 4 como centroide 2. Isso é aleatório. Então, olha aqui embaixo que eu estou representando. Então, o cluster 1, ou seja, o grupo 1, ele vai ter como centroide, o centro dele, vai ser o exemplo 1, ou seja, a linha 1. E quais são os valores dos atributos na linha 1? Para o atributo 1, 1, para o atributo 2, 1. Está aqui, estou representando aqui dentro, 1 e 1. Esse vai ser o centro do primeiro grupo. E para o cluster 2, que é o grupo 2, eu tenho a linha 4, né, que foi selecionada de forma randômica, o exemplo 4. E quais são os valores? 5, 7, está aqui. Então, isso aqui agora são os meus 2 centroides. O que eu vou precisar fazer? Agora eu vou precisar ler as demais linhas do meu conjunto de dados, a linha 2, 3, 5, 6 e 7, e verificar se esses conjuntos de dados aqui eles estão mais próximos do cluster 1 ou do cluster 2. Para eu fazer isso, eu preciso aplicar a distância euclidiana, né, para achar a diferença. Vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar que foi feito agora. O que aconteceu agora? Agora eu fiz o seguinte. Essa tabelinha aqui é a tabela de distâncias. E notem que agora eu já calculei a distância para a linha 2, 3, 5, 6 e 7. Ah, Max, mas da onde que veio 1,11, 6,10, 3,6, enfim, da distância euclidiana? Como é que a gente calcula a distância euclidiana mesmo? Então, voltando lá, eu vou voltar um pouquinho aqui, né, para a gente não se perder. Então, vamos lá. Eu tenho esses dados aqui iniciais, e como é que eu fiz? Eu tenho esses centroides. Então, eu peguei, por exemplo, da linha 2, vou fazer o seguinte. 1,5, que é o primeiro atributo. A gente vai tratar isso como vetores, né? Então, eu tenho esse é um vetor de dados, atributo 1 e 2, e aqui o centroide é um vetor de dados. Então, eu vou fazer 1,5 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, e tiro a raiz quadrada disso. Essa é a distância euclidiana, ou seja, o atributo menos o centroide ao quadrado, mais o valor do outro atributo, menos o valor do outro centroide, né? O valor do centroide, inclusive, do outro atributo ao quadrado. Isso é a distância euclidiana. Bom, isso vai dar a distância dessa
desse conjunto de dados aqui, né, do exemplo 2, para o cluster 1. Para o cluster 1. Então, vou repetir. 1,5 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. E tiro a raiz quadrada disso. Isso vai me dar a distância dessa linha aqui em relação ao cluster 1. O que eu preciso fazer? Repetir o processo para o cluster 2. Então, 1,5 menos 5 ao quadrado mais 2 menos 7 ao quadrado, raiz quadrada. Agora eu tenho a distância dessa linha 2, a distância dessa linha 2 do cluster 1 e a distância para o cluster 2. A menor distância, eu digo, bom, então ele está associado ao grupo 1 ou ao grupo 2. É isso que a gente fez, e aqui a gente calculou todas as distâncias para todas as linhas. Então, se a gente notar, a linha 2, que a gente estava calculando há pouco, a distância da linha 2 para o cluster 1 é 1,11. E a linha 2 para o cluster 2 é 6,10, ou seja, então, eu digo que a linha 2 pertence ao grupo 1. A linha 3, 3,6, 3,6. Distâncias iguais, então estou associando ao cluster 1. Linha 5, 4,71 para o cluster 1, 2,5 para o cluster 2, ou seja, linha 5 mais parecido ou está dentro do grupo 2. Linha 6, 5,31, 2,06, pertence ao grupo 2. E assim até o final, ali a linha 7. Então, o que significa isso agora? Desculpe. Significa que eu tenho o seguinte agora. Se eu olhar para cá agora, ó, a linha 2 pertence ao grupo 1, a linha 3 ao grupo 1, a linha 5, 6 e 7 ao grupo 2. Então, agora, quando eu olhar agora para os meus grupos, essa foi a primeira passada do algoritmo. Quando eu olhar para os meus grupos agora, vai ter assim, ó, grupo 1. Quais são os dados? Linha 1, 2 e 3. Ah, legal. Grupo 2, linha 4, 5, 6 e 7. Se eu parasse a execução do algoritmo agora, ele não vai parar. Se eu parasse, o algoritmo ia me entregar o seguinte, ó. No grupo 1, eu coloquei as linhas 1, 2, 3, e no grupo 2, a 4, 5, 6 e 7. Dividi em dois grupos, só que ela vai parar agora, porque o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que recalcular o centroides. E notem, aqui, né? Deixa eu pegar. Aqui eram os meus centroides iniciais. Depois que eu coloquei todo mundo dentro aqui dos grupos que eu associei, eu recalculei o centroide. E aí agora o centroide não é mais 1 e 1, nem 5 e 7, é 1,8 e 2,3, 4,1, 5,4. Da onde que saíram esses valores? Média. Média simples. Como assim média simples? Olha lá. Eu não tenho agora dentro desse grupo a linha 1, 2 e 3. Ótimo. Então agora eu preciso fazer a média dos valores dessas três linhas. Vamos lá? Para a gente entender aqui. Então, 1, 2 e 3. O que eu faço? Esses três aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar para facilitar aqui a nossa visual. Então, eu tenho esses três caras aqui pertencentes ao grupo 1, certo? E esses três caras aqui, né, esses quatro, na verdade, do grupo 2. Eu preciso recalcular o centroide. O que eu vou fazer? Eu preciso... Qual é o valor agora, os valores do centroide? Então, eu tenho agora 1 mais 1,5 mais 3 dividido por 3, que vai me dar aqui o valor do primeiro. Depois eu tenho o quê? 1 mais 2 mais 4 dividido por 3. Esses são os novos valores do centroide para o grupo 1. Como é que eu recalculo o centroide para o grupo 2? 5 mais 3,5 mais 4,5 mais 3,5 dividido por 4, média, né? 7 mais 5 mais 5 mais 4,5 dividido por 4. Média simples. Quando eu faço isso, eu tenho exatamente os valores 1,8, 2,3, 4,1, 5,4. Recalculei os centroides. O que eu preciso fazer agora? Todo o processo de novo. Agora eu vou ler todas as linhas de novo, menos aquelas que são 1 e 4, né? Porque eles... Ah, na verdade 1 e 4 também, porque agora eles não são mais centroide. E vou fazer a distância em relação aos novos centroides. É isso que a gente vai fazer. Então, o que acontece agora? Vamos lá? Vamos ler todo mundo de novo agora. Ó. Linha 1, 1,5, 5,4. Beleza, ainda pertence ao grupo 1, está mais próximo do grupo 1. Linha 2, 0,4, 4,3. Ah, do grupo 1. Lembra que o 3 tinha dado
3,6 e 3,6, então a gente jogou para o grupo 1, agora eu recalculei, ele deu menor para o grupo 2. Então, ó, o 3, que aqui em cima fazia parte do grupo 1, ele já foi agora para o grupo 2, ou seja, vai mudando, porque os centros mudaram. Então, agora eu tenho, na segunda passada que eu dei, eu tenho a linha 1 e 2 no grupo 1 e a linha 3, 4, 5, 6 e 7 no grupo 2. O que eu preciso fazer? Recalcular centroide. Como é que nós recalculamos centroide? Já sabemos, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar todos os elementos do grupo 1, aqui é 1 e 2, ó. Então, 1 e 2 é grupo 1. Como é que eu recalculo o centroide? Vou lá, vou pegar agora as informações, né? Não são essas, isso aqui são distância. Eu vou lá agora no conjunto de dados original, pego os valores do 1 e 2, somo, né, e divido pela quantidade total, que dá a minha média. Recalculei, os centroides mudaram. Era 1,8, 2,3 primeiro, passou a 1,3, 1,5. E aqui embaixo, que era 4,1, 5,4, passou para 3,9 e 5,1. E aí o processo continua. E eu vou fazer isso até que esses centroides não mudem mais. Quando os centroides não mudarem mais, aí eu tenho o final e aí o algoritmo entrega para mim. Está aqui os teus grupos. Os grupos são formados por tal e tal e tal linha e o outro grupo por tal e tal e tal linha. Agora preciso avaliar isso, analisar para ver qual é o perfil, né? O que ele fez lá, o que ele jogou lá dentro de cada grupo. Então é basicamente isso o funcionamento do Caminhos. Vamos dar uma olhada agora no Júpiter e ver o funcionamento disso implementado. Então, vou interromper o vídeo aqui e a gente continua no próximo.